Bem, então, boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de vocês num dia tão atípico, 2 jogos de futebol, Brasil e Portugal, não é? Mas um dia igualmente especial pela presença de uma pessoa que eu vou convidar aqui para falar um bocadinho para a gente de um tema tão rico e tão importante na vida de todos nós. Antes disso, eu quero agradecer aos nossos pastores, né? Pastora Anabela e pastor Sérgio, extensivo ao nosso pastor Sidson, que nos deu a oportunidade de abrir o espaço para receber essa pessoa tão especial, que se chama Délio Pinheiro. O Délio Pinheiro, ele é, tecnicamente, eu vou falar, palestrante, facilitador em treinamento executivo e consultor empresarial, fundador e presidente da empresa DP Palestras e Treinamentos desde 1999, autor do livro Gestão Empreendedora e Transformadora, que é hoje o lançamento oficial em Portugal, 40 anos de carreira na área comercial, com mais de 150 projetos realizados, dos quais eu faço parte de um desses, certo, Délio Pinheiro? Profissional que atua no desenvolvimento de equipes comerciais e de líderes. Délio é graduado em Administração de Empresas pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista em Marketing pela Universidade de Pernambuco, MBA em Gestão Estratégica de Pessoas na Universidade de Estácio de Sá, Rio de Janeiro. É mestre em Programação Neurolinguística Sistêmica pela PAC de São Paulo e, atualmente, ainda é professor de MBA na Unifor, Universidade de Fortaleza. Isso tudo, gente. Será que é pouca coisa? E além de tudo isso, nós, irmãos, sabemos, quando a gente fala assim, Deus falou com a gente, não é? Eu não posso deixar de ser cristã aqui. Deus pediu para eu ir ver os nove dons do Espírito, que todo domingo eu olho para eles ali no café. Não é, pastor? E eu digo, oh meu Deus, essa semana foi desafiante o quê? E Deus disse, você vai falar com Délio em cima dos meus dons, dos dons do Espírito Santo. Dá uma olhadinha nos dons que você vai saber o que você vai falar dele. E o fruto do Espírito, né? Os dons do Espírito Santo diz que nós temos que ter amor, paciência, amabilidade, domínio próprio, paz, bondade, mansidão e fidelidade. E na mesma hora eu entendi o que é que o nosso Deus estava a falar. É impossível um líder, vamos agora para a esfera profissional, não espiritual, é impossível um líder eficaz, um líder de alta performance, não ter esses atributos dos dons do Espírito. E cada um deles, quando eu pensei no Délio, eu falei, ele tem. Ele tem. Ele tem. Você tem como líder, o profissional, eu estou falando agora do profissional, não estou falando das outras áreas da vida, mas você é um profissional, nos meus olhos, Délio, completo, que você carrega esse Deus dentro de você. E eu fui uma pessoa que tive a honra, né, que foi dada por Deus, de conviver do seu lado e poder chegar onde eu cheguei na minha vida profissional, por sua causa. Não me dê essa responsabilidade, não. Essa eu lhe dou. Semana passada no aeroporto ele disse assim, qual foi o ápice da sua carreira, Rogério? Eu podia ter dito que foi Pernambuco, que foi onde eu conquistei os maiores níveis do que eu faria na organização e os níveis de clientes que eu tinha. Mas não foi, eu respondi, foi quando eu estava com você, quando nós estávamos com o Délio, porque foi no deserto do aprendizado, foi levando, né, palmada, foi levando puxão de orelha, foi sendo muito bem reconhecida quando eu tinha que ser reconhecida.
ele foi muito cirúrgico em todos os pontos. Então eu passei um deserto grande com o Délio e eu aprendi que na liderança nós temos que ter duas coisas. O líder tem que querer liderar, né? Tem que querer amar e tem que amar pessoas. E o liderado, ele tem que estar disposto, aberto a receber. Então foi um casamento perfeito, porque ele queria dar e eu queria receber. Nós queríamos. E a interferência do Délio, ela foi uma extensão para toda a minha família. O meu marido pôde usufruir do aprendizado dele. Os meus filhos, até hoje, usufruem do aprendizado dele. Muito obrigada, Délio. Agora, a palestra é sua. Obrigada. Então, vamos fechar os nossos olhos e falar com Deus. Senhor, nesta noite nós te damos graças por estarmos aqui. O Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui, ó Deus, para ouvir o nosso amigo Délio. E eu creio que vai ser um momento de grande aprendizagem. E pedimos a Ti, Senhor, que venha revelar em nossa mente, em nosso coração, em nosso entendimento, todo ensinamento que Ele der aqui, Pai. Em nome de Jesus, abençoe este momento para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Bom, em primeiro lugar, agradecer a vocês por essa oportunidade de estar aqui, abrir um espaço como esse, uma estrutura como essa maravilhosa, num dia tão especial, não é? Com esses eventos esportivos, mas ao mesmo tempo vocês se deram a oportunidade de estar aqui, de estar com a gente compartilhando esse momento. Então, muito obrigado por ter concedido esse espaço para a gente, por estarem aqui presentes. Eu não tenho palavras para expressar a minha gratidão. Muito obrigado, especialmente numa casa que é dedicada ao louvor, dedicada à nossa relação com Deus. E fica muito mais especial quando você está numa casa que tem essa finalidade. Dito isto, eu me lembro que em 1982, outubro de 82, eu comecei a trabalhar. E quando comecei a trabalhar, o que é que eu queria arrumar? Eu queria arrumar um emprego. Para fazer o quê? Qualquer coisa, só queria ganhar dinheiro. Eu queria arrumar alguma coisa para ganhar dinheiro, para fazer meu dinheirinho, para não ficar dependendo dos meus pais, com aquela vontade de ganhar dinheiro. Então arrumei um emprego lá numa indústria, era uma indústria alimentícia. Eles faziam embutidos de carne, salsicha, presunto, e vendiam também carnes, e tinha uma indústria, e na frente tinha uma loja, que eles também, um frigorífico, não sei se eles chamam a mesma coisa, frigorífico, e a gente vendia aqueles produtos. Trabalhei 2 anos lá. Espetáculo, aprendi o que era trabalho. Aprendi a trabalhar com calculadora. Porque não ria não, cara. Não tinha computadores na época, né? Estamos falando de 1981, 82. Então não tinha computadores. Eram máquinas antigas, né? Mecanografia, sei lá, não lembro mais não. E o fato é que eu comecei a me apaixonar por aquilo. Eu queria fazer engenharia mecânica. Eu fazia faculdade de engenharia mecânica, larguei a engenharia mecânica e eu quero fazer administração. Me apaixonei pela administração e foi assim ao longo da minha vida. Me dediquei à administração, fiz 40 anos de carreira exatamente agora, em outubro desse ano. Fiz exatamente 40 anos de profissão. E o que a gente aprendeu ao longo do tempo foi que nós temos pouco conhecimento sobre gestão, e o pouco conhecimento que nós temos, nós não trabalhamos no nosso dia a dia. O livro Gestão Empreendedora e Transformadora, ele trabalha, são 8 capítulos, dividido em 4 partes, que é exatamente a minha forma de entender liderança. A primeira parte do livro, são 2 capítulos, fala da gestão, do líder gestor. Não basta eu ser um líder que está lá com a equipe, à frente da equipe, se a operação, se o dia a dia, se as coisas que precisam ser feitas não estão sendo feitas. Está todo mundo feliz, animado, motivado, empolgado, adoram trabalhar junto, para fazer o quê? Para fazer de que forma? Para entregar que resultados? Então, a primeira dimensão que a gente trabalha é a dimensão gestora. O líder precisa ser gestor. Como fazer, o que fazer, quem é o primeiro, o que é que vem primeiro, o que é que deve, quais são os processos
que é que vem em um, qual o passo 2, qual o passo 3, qual o resultado esperado, qual o tempo previsto para isso, quem vai ser o responsável. Então é a gestão mesmo, é fazer a coisa funcionar. Essa é a primeira dimensão, e a gente tem 2 capítulos para esse tema. A segunda dimensão é a dimensão estratégica. As coisas precisam ser feitas, precisam ser bem feitas para chegar a um objetivo. E no livro a gente faz uma separação entre o planejar estrategicamente do pensar estrategicamente. O que é mais importante? Fazer um plano estratégico ou pensar estrategicamente? Quando eu faço um plano, eu me sento ali durante 1 dia, 2 dias, 3 dias, um final de semana, reúno todo mundo, vamos fazer um planejamento estratégico. Eu projeto aquilo lá para frente e vamos trabalhar. Na semana seguinte, eu me dedico à operação e vou resolvendo os problemas e me esqueço daquele planejamento estratégico. Depois de 3 meses, eu diz: o planejamento estratégico não funcionou. Não funcionou. Está vendo que esse negócio não funciona? Como é que eu posso prever uma coisa que vai acontecer daqui a não sei quanto tempo? É porque o planejamento estratégico muitas vezes está desconectado do pensar estratégico. Quando eu faço planejamento estratégico, toda a minha decisão hoje, agora, neste momento, tem que estar linkado, tem que estar conectado com aquilo que eu quero lá na frente. Eu não posso ter um planejamento estratégico se minhas decisões no dia a dia não me levarem para o resultado estabelecido. Então nós temos mais 2 capítulos só para falar sobre isso, da liderança estratégica. A terceira dimensão é a dimensão educadora. É exatamente o que a gente fala com relação às pessoas. Como lidar com as pessoas. E eu vou voltar a esse tema porque eu acho que é esse tema que nós vamos abordar um pouco mais. É a dimensão educadora do gestor, do líder. E no final, a 4ª dimensão é a dimensão transformadora. É a dimensão na qual eu transformo a organização, eu transformo as pessoas que trabalham comigo, mas eu transformo também a sociedade, quer seja cliente, quer seja a sociedade de um modo geral. Então, se eu consigo trabalhar as 4 dimensões, a dimensão gestora, a dimensão estratégica, a dimensão educadora e a dimensão transformadora, eu consigo transformar toda a realidade, todo o cenário no qual o líder está inserido. Quero focar exatamente na dimensão educadora. A dimensão educadora é a dimensão que ajuda as pessoas a se desenvolverem. E é interessante que lá atrás, quando eu queria ser líder por 2 motivos. Para mandar, né? Porque eu era muito mandão, adoro dar ordens, é assim, assim, assim. Eu sempre achava que eu estava certo, sempre me achei o dono da verdade, sempre achei que eu era o certo, todo mundo errado, o mundo estava errado, eu estava certo. A primeira coisa era para mandar, e a segunda coisa, para ganhar mais dinheiro do que os outros, porque, né, o chefe ganha mais, não é assim? Né? Então eu adorava mandar, né, e adorava ganhar dinheiro. Né? Não mudei muita coisa não, tá? Só que eu aprendi algumas coisas ao longo desses 40 anos. Aprendi, primeira coisa, que tem um cara chamado Jesus Cristo, né, que vocês conhecem um pouquinho mais do que eu. Mas o cara, ele falou, aquele que quer ser servido, que sirva primeiro. Foi mais ou menos o que ele falou, não foi? Foi. O líder é exatamente isso. Se você quer que as pessoas estejam com você, seja você primeiro a acolher, a indicar, a mostrar, a agir conforme aquilo que você está dizendo, a ser o exemplo, a ser a referência, ser um modelo para as pessoas. Então, se eu quero ser servido, primeiro que eu sirva. E não me colocar no pedestal, mostrando que eu sou melhor, porque eu estudei mais, porque eu me formei, porque eu estudei, porque eu fiz o MBA, porque eu estudei na Universidade de Coimbra, e por aí vai. Então a primeira coisa que eu aprendi foi essa, que a função do líder não é ser exaltado.
é transformar as pessoas para que elas entreguem um resultado que você sozinho jamais entregaria. Esse é o mistério. É você perceber que você sozinho entrega menos do que um grupo de pessoas. E o bacana é quando essas pessoas estão orientadas para um resultado comum. Tem um autor chamado James Hunter, que escreveu o livro O Monge Executivo, que nós estudamos muitas vezes ele, né? Ele dá uma definição de liderança que eu gosto muito. Ele fala que liderança é a habilidade de influenciar pessoas para que trabalhem conjuntamente, para que trabalhem entusiasticamente para a realização de objetivos comuns. Então, a primeira coisa que ele fala é que é uma habilidade. Se é uma habilidade, todo mundo pode aprender. Alguns podem ter mais facilidade, outros menos facilidade, mas é uma habilidade. Com toda habilidade, o ser humano pode aprender. Alguns terão mais facilidades, outras menos, mas é uma habilidade. Se é habilidade, todo mundo pode aprender. A segunda coisa que ele fala é que é a habilidade de influenciar pessoas. Então, qual é a finalidade do líder principal? Influenciar pessoas. E só influencia quem tem autoridade. Quem tem poder não influencia. Quem tem poder manda. Ok? Então, eu dentro da minha empresa, eu tenho poder, porque eu sou o dono. A função dono me dá o poder de eu fazer o que eu quiser na minha empresa. O que eu quiser, entre aspas, tá? Porque tem um negócio chamado cliente. Depois que a gente cria a empresa, a gente acha que vai ser dono do negócio, vai mandar, não manda. Porque tem um cliente, tem um mercado, tem um fornecedor, tem um concorrente, tem um... E a gente termina não sendo. Mas o poder você tem. O poder é do cargo, é da função, é daquilo que a sociedade te conferiu como referencial. A autoridade não. A autoridade é minha. Eu que construo a autoridade pelaquilo que eu falo, por aquilo que eu manifesto, pelas minhas atitudes. A autoridade é conquista individual. O poder é outorgado a você por alguma situação específica. Ou alguém lhe outorgou, lhe deu, ou promoveu o James a gerente. Pronto, James é gerente agora. Então, eu outorguei a ele o poder de ser gerente. Ele pode fazer coisas até esse nível aqui. Eu lhe dei poder. Se ele tem autoridade ou não, isso é uma questão dele. Eu não posso fazer nada se ele tiver ou se ele não tiver. Olá, boa noite. Seja bem-vindo. Tudo bem? Seja bem-vindo. Qual é o seu nome? João, muito prazer, João. Délio. Obrigado por ter vindo. Então eu não posso... A primeira coisa, se eu quero ser líder, é eu tenho autoridade para abrir a boca e falar algumas coisas. E esse é o grande desafio do líder. Porque tem coisas que eu falo que, vamos combinar, eu não sou muito exemplo. E aí eu vivia em constante inconsistência interna entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. E aí eu resolvi isso facilmente. Foi demorado eu resolver, mas eu consegui resolver essa inconsistência interna, que é o seguinte: eu posso não fazer, mas eu estou fazendo o melhor que eu posso hoje. Então tudo que eu faço procurando ser o melhor que eu posso ser hoje, mesmo que eu não seja eu não tenha aquele comportamento que eu acho que seria ideal para mim, porque eu não consigo fazer, ainda. Mas eu estou hoje melhor do que eu estava ontem, melhor do que eu estava há alguns meses, alguns anos atrás. Agora eu estou melhor. Então isso me dá tranquilidade para dizer, olha, o fato de eu estar dedicado a me melhorar, reconhecendo meus pontos fracos, fragilidades, ouvir os outros falarem, respeitar isso. Opa, se as pessoas estão percebendo isso, é porque eu não estou me comunicando bem. Se as pessoas estão assistindo aquilo, é porque eu não estou falando direito. Se as pessoas estão percebendo isso, é porque minha atitude não está coerente com aquilo que eu estou pregando, com aquilo que eu estou falando, com aquilo que eu estou buscando das pessoas. Então, eu vou chamar humildade,
de reconhecer que você não é o exemplo. Você pode ser um exemplo, mas você não é o exemplo. Então, quando a Rogéria fala as coisas dela aqui, né, fala sobre o de Rogéria, menos. Não aumenta, toda vez que ela fala, aumenta a responsabilidade, né? Você cria uma expectativa, né? Uau, né? Mas é a experiência dela é uma experiência única. A experiência de cada um na nossa vivência é única. Não tem como reproduzir a experiência que a gente tem com as pessoas. Então, o processo de liderar é um ato, em primeiro lugar, de doação. Eu me dou a você não para lhe servir no que você quer, mas para prover aquilo que você precisa para dar o resultado que nós achamos que é o ideal. Líder não pode fazer o que as pessoas querem. Você vai criar um bando de criatura mimada. Um bando de criatura cheio, não sei se é a expressão, cheio de mimi. Mimi, não queria. Tô chateado, tô com raiva, não gostei, fiquei magoado. Por que falou comigo assim? Eu sei que isso não acontece aqui não, gente. Eu sei que isso não acontece aqui não. Especialmente com o trabalho voluntário. Isso não acontece com o trabalho voluntário de jeito nenhum. Quem pensa que é? Estou aqui voluntariamente, não ganho nada por isso. Estou aqui pegando meu domingo para estar aqui ajudando, cada vez reclamando de mim. Líderes, não façam o que as pessoas querem. Procure prover, dentro das suas possibilidades, tudo o que elas precisam para dar o resultado. E se aqui e acolá você puder fazer o que ela quer, ok, sem problema. Mas nunca subverta a ordem. Nunca dê aquilo que elas querem em detrimento daquilo que elas precisam. Está claro isso? Ok. A Rogéria falou que ela recebeu alguns tapas, algumas corrigendas, mas sempre com muito amor. Tinha outras pessoas do lado dela, ela ficava indignada. Por que você só briga comigo e não briga com fulano, com Beltrano, com Cicrano, com não sei o quê? Eu digo, porque você quer. Porque você quer crescer, porque você quer evoluir. Eles não. Eu vou perder meu tempo com quem não quer? Conversei, expliquei. A pessoa não quer, diz, eu não quero, Délio. Eu não quero. Eu vou fazer o quê? Estou aqui à disposição. Vou dar a cada um conforme cada um está disposto a dar. Eu não vou me omitir. Mas se você quer, então vai ter. Não é assim? Ok, gente? Então, a construção da liderança é um processo de colocar o meu ego em segundo plano. Nós somos mais importantes do que eu. Mas ninguém é mais importante do que nós. Eu não sou, mas também você não é não. Tá? Então se você quiser começar a ser estrela aqui de nós, não, peraí, então baixa a bola aqui, que aí entra o gestor, aí entra o poder. Ei, segura a onda aí. Aqui quem manda sou eu ainda, tá? Lembra disso, tá? Então, não tem problema nenhum o líder usar o poder. Tudo bem. O que ele não pode é viver o tempo todo usando o poder. Está queimando os seus talentos de graça. Se eu uso o tempo todo o meu poder, porque eu não tenho. Quanto mais autoridade eu tenho, menos poder eu preciso. Vocês têm, provavelmente aqui também, nas empresas de vocês, pessoas que não têm cargo nenhum e que todo mundo respeita, todo mundo admira. Quando fala, todo mundo escuta. Ele mostra, indica, orienta as pessoas e você fala, uau, por que esse cara não é gerente dessa empresa? Às vezes porque não tem um conhecimento específico, não tem uma formação, às vezes porque não tem como é que chama?
conhecimentos mais específicos para exercer um cargo de liderança. Não tem, gosta daquilo. Às vezes a pessoa... Eu tenho um cunhado, meu cunhado, marido da minha irmã, ele é um gênio da eletrônica. Por que tu não vai? Por que tu não... Porque eu não quero, velho. É tão fácil mexer com circuitos eletrônicos, é tão fácil mexer com a eletrônica, mas pessoas é tão complicado. Pessoas é tão complicado. Deixa eu ser um técnico. Opa, tu poderia ser muito mais, mas eu não quero. Deixa eu aqui. Né? E ele é um baita profissional, um engenheiro de sucesso, trabalha numa empresa que faz sistemas para a NASA. Ele é americano. Sistema para a NASA tudinho, mas ele faz o mundinho dele ali, eletrônico. O negócio dele é aquele dali. Então é importante você perceber o que as pessoas querem. Lembra? O que você quer é importante para você. O líder não é aquele que pega as pessoas e bota para o caminho que ele quer. O líder checa. Se o que a pessoa quer tem alinhamento com isso aqui, tem. Ótimo, vem junto. Mas não sei fazer, tem problema, não, eu te ensino. Mas se a pessoa não quer, se o caminho dela é outro, respeita, dá espaço, deixa a pessoa resolver. Agora esteja sempre aberto. Sempre acolhendo as pessoas. Sempre. Depois do livro, esse livro ele foi escrito, era para ter sido lançado em março de 2020, esse livro, tá, gente? E aí, março de 2020, eu me lembro, começou a pandemia, eu recebi a última correção, né, a última versão. Aí disse, eu não vou ler esse negócio do computador, não, vou imprimir. Passei numa gráfica, imprimi, levei para casa. Foi numa terça-feira, no sábado a gente entrou no lockdown. Então foi mais ou menos assim. Aí eu li, fiz as correções, eu liguei para a editora e eu disse, cara, segura aí que eu sou a pessoa. Não, a gente pode fazer online. Eu não sou assim. Eu não quero fazer online, eu quero ser presencial. Eu quero estar com pessoas, eu quero conversar com as pessoas, eu quero ter gente, eu negócio de online não é comigo não. Eu faço um monte de coisa online, mas meu livro eu quero gente, eu quero conversar com pessoas. E a gente segurou. 2021, terminou a pandemia, vamos, pode registrar, pode fazer tudo. Pronto, tá bom, posso mandar imprimir? Segunda onda, não. Tanto é que o livro está como 2021. Porque ele foi registrado em 2021. Mas ele está sendo lançado oficialmente agora. Esse livro foi lançado nos Estados Unidos em julho. E essa semana na Dinamarca. Acabei de chegar de Copenhague agora. E vai ser lançado no Brasil dia 12 de dezembro. Ainda não foi lançado. Agora, pois, não. Em muitas coisas. Muito bem. E depois que eu escrevi esse livro, meu processo de refletir sobre a gestão é um processo contínuo, ele não para nunca. Porque imagina, gente, eu sou consultor empresarial, eu entro numa empresa hoje. Aí meus projetos duram 6 meses. Toda semana eu passo um dia na empresa. No outro dia eu estou em outra empresa. No outro dia eu estou em outra empresa. Normalmente eu faço no máximo 3 projetos simultâneos. Eu nunca faço mais do que 3 porque não dá tempo. E quando eu saio lá da empresa eu tenho coisa para fazer. Tenho um curso para dar, tenho palestra para ministrar, enfim. Então a carga... E meus projetos duram 6 meses. Depois de 6 meses eles acabam. Ponto, acaba. Não tem esse negócio de projeto de 2 anos, 3 anos, não. 6 meses. 6 meses eu entrego aquilo que eu prometi. Então a cada 6 meses eu vivencio a experiência de muitas empresas. De muitos ramos. Então a quantidade de aprendizado que eu tenho é uma coisa enorme. A gente estava conversando hoje agora, né? O Rogério está falando, eu estava ali jantando. Eu vou fazer um lanche, fez um jantar, um banquete, né? Ele está falando, não, porque a gente aprendeu muito com você, Délio, porque eu fui trabalhar no setor que eu não conhecia, a rádio, eu não conhecia nada de rádio. Nunca tinha aberto o microfone para falar no rádio. E o pessoal lá da empresa ficou horrorizado. Esse cara não conhece nada de rádio, como é que ele vai tocar um negócio que ele não conhece nada de rádio, não sei o quê.
E eu disse, não preciso conhecer de rádio. Quem precisa conhecer de rádio são vocês. Eu não, preciso conhecer de gestão, preciso conhecer de pessoas, preciso conhecer de marketing, mas de rádio, vocês conhecem. Preciso ter as pessoas certas fazendo as coisas certas. Não preciso. Se fosse assim, o engenheiro precisaria fazer, né, montar os tijolinhos lá. Ele não precisa saber fazer isso. Ele não pega, é capaz de fazer uma parede toda troncha, toda fora de prumo. Precisa só saber que é assim que faz. Quem tem que fazer é o pedreiro, que vai lá fazer a obra. Aí o James falou, pois é, aprendemos muito com você. Eu disse, eu também. Claro, eu não conhecia nada de rádio. Imagina a quantidade de coisas que eu aprendi sobre rádio. Com esse pessoal que estava há muitos anos no rádio, conhece e pega o microfone. Já viu esse pessoal falando no rádio? O cara abre o microfone e fala como se tivesse milhares de pessoas na frente deles. É uma loucura, esse pessoal de rádio é absolutamente louco. Um dia eu entrei no estúdio, fiquei olhando, o locutor estava lá, e a expressão facial e o gesto deles é como se tivesse realmente centenas de pessoas na frente lá falando. É muito bacana isso. É muito bacana, né? Hoje a gente faz um pouquinho isso quando a gente faz as nossas lives, né, as histórias. A gente aprendeu um pouquinho sobre isso, mas eles fazem isso há anos, há décadas. E nesse processo eu também estabeleci um outro processo de simplificar a liderança. Eu vou falar isso pela primeira vez aqui, tá? Eu nunca falei isso. Vou revelar para vocês essa forma simples de entender a liderança. Liderança é doar. Doar. Pode anotar que não está no livro não, isso aí, tá? D de desafiar. O de estou pensando aqui, estou tentando me lembrar, cara. Não é observar, não é orientar. O de orientar. A de apoiar. E R de reconhecer. Vou falar um pouco sobre cada uma delas, tá? Primeira coisa, desafio. Se o cara está entregando 7, cobra 8. Se o cara está entregando 8, cobra 9. Se o cara está entregando 9, cobra 10. Se o cara está entregando 10, cobra 11, cobra 12, cobra 13, cobra sempre mais. Você não sabe o limite das pessoas. Cobre sempre mais. Peça sempre mais. Hein? Você não sabe o limite das pessoas, sabe? Você sabe o limite que as pessoas têm para entregar alguma coisa? Você sabe? Conhece? A pessoa pode entregar só até aqui? Quantas vezes você já fez mais do que você imaginava que era capaz? Então acaba com esse negócio. Desafie. Quando você desafia, você está estimulando a pessoa a ser melhor. Melhor profissional, melhor ser humano, melhor pai, melhor mãe, melhor amigo, melhor colega, melhor cidadão. Desafie. Se o cara está entregando 10, peça 11, peça 12, peça 13, não tem problema nenhum. Você não sabe o limite das pessoas. Então desafie as pessoas. Não se conforme com mediocridade. Mediocridade mediana. Média. A média é medíocre. Você sabe disso, não sabe? Média é medíocre. E média não serve para nada. Se eu pegar você, João. Se eu pegar o João, botar a cabeça dele no forno e as pernas no congelador, provavelmente ele vai morrer. Mas a média vai estar lá, 36,5, né? Beleza, a média, mas ele vai morrer. Tá claro isso, gente? Então cuidado com média. Média é um risco. Pode ser útil em alguns momentos para medir algumas coisas. Mas, porque na média... Ok? Então, a primeira coisa é desafie as pessoas. Quando? O tempo todo. Fez? Parabéns. O próximo passo qual é? É sempre mais, sempre melhor. Em todas as áreas.
Desafie. Oriente. As pessoas não têm a obrigação de saber o que você sabe. Então, explica, fala, ensina, mostra, pega na mãozinha, faz junto com a pessoa, pede para a pessoa fazer e observa. Se disponibiliza, olha, qualquer coisa fala comigo. Hoje, ontem mesmo, ontem eu finalizei, ontem foi domingo, ontem eu terminei um processo de mentoria com o executivo de Denver, no Colorado, nos Estados Unidos. É um brasileiro americano, ele é filho de brasileira, com um americano, e mora no Denver, ele tem 40 anos, mora em Denver há 17 anos que ele mora lá. E ele está em transição de carreira, trabalha numa área que eu amo, ele vende veículos, vende carros, mas ele só vende carros de luxo ou supercarros. Tipo assim, Ferrari, McLaren, Aston Martin, né? Só esses carrinhos assim bem baratinhos. Bem básico, né? E eu terminei um processo de mentoria com ele. Eu estou contando essa história por quê? Para orientar, né? E quando eu terminei, eu disse, cara, terminamos, tá? Meu processo de mentoria tem 10 sessões. 10 sessões, tudo meu tem prazo, tá? Consultoria são 6 meses, mentoria são 10 sessões. Terminou, tem que terminar. Não, vamos fazer de novo. Não, vai trabalhar, vagabundo, vai ganhar a tua vida. Vai fazer o que tu aprendeu comigo, bota na prática. Não fica esperando, tá? É porque agora tem que fazer, agora tem que fazer isso, agora tá fazendo. Não, tem que botar em prática. Ok? Eu disse para ele, cara, terminou nosso processo aqui, começa a trabalhar. Agora sim, a qualquer momento você pode me consultar. Está com uma dúvida, está com dificuldade, aconteceu uma situação que você não sabe como lidar, passa uma mensagem para mim, liga para mim, estou com uma situação assim, qual a tua opinião, o que é que tu acha, como é que tu pensa isso? Olha, eu fiz isso. Então, troca uma ideia. Então, você precisa orientar as pessoas sempre. Mas eu já expliquei 100 vezes. Explica a 100ª1ª. E se você explicou 100 vezes e a pessoa não aprendeu, das duas uma. Ou ela é burra, desista, ou você está explicando da forma errada. Vocês estão rindo por quê, gente? As carapuças estão caindo. Não é não? E tu tem bateu umas fotos minhas já aí, já. Muitas. Mas tu precisa bater foto dali, precisa bater foto dali. Vai, tem movimento aqui, vai. Eu preciso fazer. Eu preciso pegar esse material, que esse material é nobre, gente. Ok? Então, desafie e oriente as pessoas. Gente, se uma pessoa não entendeu, faz parte do processo. Se a segunda pessoa não entendeu, coincidência. Se a terceira pessoa não entendeu, seu processo está errado. Ok? Gostei de estudar, estou falando aqui sobre liderança. Uma pessoa não entendeu o que estou falando, ok, não estava interessado, não estava desconectado da realidade dela. A segunda pessoa não entendeu, opa, coincidência. A terceira pessoa não entendeu, opa, eu estou falhando no meu processo de comunicação. Eu preciso melhorar o processo de comunicação. Mas outras 10 entenderam, gostaram, ok. Que bom, mas... Aí eu volto para o mandamento número 1. Qual é o mandamento número 1? Desafiar. Eu desafio ao outro e desafio a mim também. Opa, eu não quero perder ninguém, eu não vou deixar nenhuma ovelha desgarrada na casa do meu pai. Ok? Nenhuma ovelha. Eu vou conseguir tudo? Não, Jesus não conseguiu. Mas eu vou me dedicar o tempo todo para não deixar nenhuma ovelha ser desgarrada. Está claro isso, gente? Líder. Desafie e se desafie o tempo todo. Oriente. Apoie. Gente, seus liderados vão errar. Olha que fofo. Eles vão errar. E vão errar uma vez e vão errar 2 vezes. Primeira coisa, tenha tolerância com o erro. Errar pode fazer parte do processo. Mas cuidado com o erro repetido da mesma coisa. Errar é humano. Permanecer no erro é burrice. Erre, mas erre diferente.
Erre erre em situações que você não vivenciou, que você não aprendeu, que você não experienciou. Então, muito cuidado com a tolerância ao erro. Se a pessoa errou uma vez e errou a segunda vez o mesmo erro, você chama a pessoa e fala: vem cá, isso aconteceu no passado, assim, assim, assado. O que é que está acontecendo? Deixa a pessoa falar. Para você entender o que é que está passando na cabeça da criatura humana que permitiu ela cometer o mesmo erro 2 vezes. Mas tem a tolerância com o erro, especialmente quando você está desafiando pessoas para fazer o que elas nunca fizeram antes. Então, o processo de tentativa e erro, às vezes, incorre em erros. E cuidado com a frase maldita. A frase maldita é que só se aprende errando. Você conhece essa frase? Não? Conhece essa frase? Ok? Gente, errar é a pior forma de você aprender. Não existe nada pior. É tão ruim, tão ruim, tão ruim, tão ruim. Quando você erra, você já perdeu tempo, já perdeu recurso, já perdeu dinheiro, já perdeu pessoas, já perdeu... O que você tem que perder? O resultado, o cliente, a ovelha. Perdeu. A única coisa que sobra é o aprendizado. E tem pessoas que erram e não aprendem. Tá? Então, por favor, errar não é a melhor forma de aprender, é a pior. Mas pelo amor de Deus, se você errou, aprenda. Faça com que o erro seja um processo de aprendizado. E outras formas de você aprender é estudando, lendo, conversando, perguntando. Hoje na internet, você entra e bota lá: quero saber como se faz um livro, como se faz água mineral. Está tudo lá, dizendo como é que faz. Eu quero fazer um alisamento, um creme para alisar a cabeça. Está lá a fórmula, está lá, gente, como faz. Mistura aí depois aquilo, é forma de bolo. Para quase tudo na vida você tem lá as fórmulas para você fazer as coisas, especialmente as coisas, produtos, né? Coisas básicas. Então, apoie as pessoas. Cuidado para que você também não tenha baixa tolerância ao erro. Fulano errou. Cuidado com a adjetivação das pessoas. Nunca diga o que as pessoas são, nem para o bem, nem para o mal. Diga o que elas fizeram. Cauê, você é um cara sensacional, você é maravilhoso. O que Cauê vai imaginar? Eu sou o cara. Eu sou o cara. O que é que eu estou dizendo para ele, gente? Nada. Eu estou simplesmente enaltecendo o ego. Só isso. Eu posso estar destruindo ele em fazer um elogio sem especificação. Se eu disser: Cauê, eu gostei da forma que você lidou com aquela situação. Você foi firme e ao mesmo tempo foi muito específico. Parabéns, é isso que eu espero de você. Ok? Então, cuidado com dizer que as pessoas são. Fulano, Aninha, você é maravilhosa, você é um anjo na vida da gente. Estou dizendo o que para ela? Fulano o ego. Aninha, eu gosto das coisas que você, da forma que você tratou aquela situação. Eu adorei aquela foto que você fez, foi tão expressiva para mim. Quando você está ali no meio do nada, em prece, aquele me transmitiu uma paz e uma conexão profunda com Deus. Obrigado. Eu não estou dizendo que ela foi maravilhosa, estou dizendo que aquilo que ela fez para mim foi maravilhoso. Então, para de elogiar as pessoas. Elogia os comportamentos. Para de criticar as pessoas. Critica o comportamento. Toda criatura é filho de Deus. Quem é você para julgar se a pessoa é aquilo ou não é aquilo? Julga o comportamento, não a pessoa. Toda pessoa é santa. Toda pessoa é santa. Não cabe você julgar. O comportamento você pode julgar. James, aquilo que você fez naquela situação, assim, achei que você não fez correto por causa disso. Da próxima vez eu espero que você não faça assim. Faça assim, assim, exato. Está claro isso para você? Mas daí o James está fazendo isso pela 10ª vez, de novo. O que é que eu faço? James, eu já vi esse comportamento seu. Aconteceu isso de novo. Já vi esse comportamento outras vezes na sua vida. O que é que está acontecendo?
Porque afinal de contas, quem tem um problema? Sou eu ou ele? Quem tem um problema? Sou eu ou ele? Ele que tem um problema de comportamento, ele que tem que resolver. Não sou eu, não sou o pai dele. Pergunta a pessoa o que está acontecendo. Porque não é isso que eu espero de você, gente. Quem tem que achar a solução é ele, não eu. Estamos juntos, gente? Ok? Então, apoie as pessoas. Não larga a pessoa. Normalmente, você tem uma coisa para fazer. Serve para todos vocês essa pergunta, tá? Você tem uma atividade. Eita, eu preciso que isso aqui seja feito. Mas assim, eu preciso de uma pessoa que realmente pegue isso aqui e faça. Eu não posso colocar na mão de alguém que não faça. Você pensa na pessoa que você vai colocar isso aqui. Você vai entregar para quem esse negócio aqui? Na sua empresa, na igreja. Para quem você vai entregar? Isso aqui é uma coisa importante que precisa dar resultado. Pensa numa pessoa. Pessoa? Ok. Provavelmente a pessoa que você pensou é a pessoa mais ocupada que tem na tua equipe. Mais ocupada. E se você tem um time de incompetentes, adivinha quem é a responsabilidade? Percebe, gente? A gente está sempre... Lembrar do desafio? Você está sempre desafiando só aquele que já entrega muito. Ei! Dá uma folga. Começa a dar... Tá lembrado do desafio? Desafia as pessoas. Pega aquele que quer 6, vem cá. Confia em ti, cara. Eu sei que você é capaz. Tem uma pesquisa, tem um teste que eu não vou me lembrar agora de onde é, mas pegaram professores, pegaram 2 turmas. Um de alunos medíocres e outro de alunos geniais. Chegaram professores e disseram o contrário. Essa equipe é de gênios. E essa equipe aqui, essa sala aqui é de pessoas desinteressadas. E os professores chegaram e se comportaram como se aquelas pessoas fossem gênios e que elas fossem pessoas desinteressadas, meio burrinhos. Adivinha o que aconteceu? As notas desses aqui aumentaram 20%, as notas desses aqui caíram 30%. Pela postura dos professores. Não trate as pessoas como elas são. Pode anotar, essa aí também é boa. Trate as pessoas como se elas fossem aquilo que elas podem ser. Se você tratar as pessoas como elas são, você está escravizando ela naquilo que ela é. E nós somos seres divinos. Ok? Então, apoie as pessoas. E o último é o R, de reconheça. Reconheça as pessoas. Reconheça as coisas boas. Reconheça agradecendo. Reconheça premiando. Reconheça divulgando. Reconheça monetariamente. Reconheça promovendo. Reconheça dando mais atribuições. Reconheça as pessoas pelos trabalhos extraordinários que elas fazem. Sempre reconhecer. E o reconhecimento que não custa nada a ninguém. Vou dizer para vocês, essa coisa número 1, tá? A mais fácil que todo mundo tem no bolso aí. Pode meter a mão no seu bolso, você tem. Mete a mão no seu bolso aí. Qualquer bolso. Pode ser do casaco. Isso. Daí. Na carteira não. A carteira tem dinheiro, cara. Outra coisa que tem no bolso. Não é nada no bolso aí, cara. Chave. Pô, olha aí. Opa. Todo mundo tem no bolso. Tá, gente? Sabe o que é isso? Isso é uma palavrinha mágica. Chama-se obrigado. Simbólico. Obrigado. Beatriz,
Gostei da forma como você entregou esse trabalho. Ele ficou sucinto e muito objetivo. Obrigado. É a coisa que mais as pessoas querem ouvir. Mas, Nélio, era a obrigação dela fazer aquilo. Tá, mas ela podia não ter feito. E ela fez. E fez bem feito. Por isso, eu te agradeço. Porque o fato de você fazer bem feito foi bom para você e foi bom para mim também. Para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, para o nosso grupo, para o nosso time, para a gente foi bom. É por isso que eu te agradeço. Está claro isso, gente? E todo mundo tem isso no bolso, não tem? Obrigado? Não precisa de dinheiro, não precisa fazer nada. Simplesmente obrigado. Então, tentando respeitar o meu tempo que já passou, eu acho que a gente pode resumir esse tema nessa questão da doação. Doar. Desafie, oriente, apoie, reconheça as pessoas. Fazendo isso, eu tenho certeza que vocês serão cada vez mais melhores líderes e começa a ter em torno de você uma atração, que naturalmente as pessoas chegam até você mesmo sem você ter a intenção de fazer isso. Elas se aproximam de você simplesmente porque você é um foco de desenvolver pessoas. Todo mundo se aproxima, se ilumina. Então que vocês possam cada vez mais ser sóis, ser luz na vida de vocês, da sua família, da empresa, da comunidade, da igreja, mas acima de tudo, você esteja em paz consigo mesmo, porque isso transforma a sua vida e naturalmente transforma a vida das pessoas. Obrigado. Tanto de que falou, assim, daquilo que a gente vive no nosso dia a dia como comunidade, como igreja, como ser humano. Isso que o Délio falou agora no final do reconhecer, do obrigada, eu acho que até é um ato também até de educação, de seres humanos que somos educados que devemos ser. Muito obrigada pela partilha. Foi muito interessante que em quase tudo que falou, eu vi que estamos no caminho certo, mas aprendi muito e muito obrigada pela sua doação, por compartilhar algo que lhe custou muito, 40 anos, e foi aqui tão resumido, mas já foi tanto, pelo menos para mim, como líder, não só como líder, como pastora, mas como ser humano, porque aprendemos aqui também a lidar com seres humanos sem ser em termos de liderança. Muito obrigada mesmo por vir ao nosso país, por vir aqui compartilhar aquilo que foi suor seu e que para nós só custou sentar aqui numa cadeira, e queremos que realmente o seu caminho, o seu percurso de trabalho, de projeto de vida, seja ele profissional ou pessoal, seja um sucesso, está bem? Que Deus o abençoe de coração. Obrigada.